Ora então, boa tarde, obrigada pelo convite. Também sou médica do trabalho e vou falar então sobre anemia na medicina do trabalho, nomeadamente no ambiente de radiações ionizantes. A nível de radiações ionizantes, desde sempre que o homem está exposto a radiações ionizantes, quer por forma natural, quer por forma artificial. A nível natural temos então o urânio, o tório e outros elementos que existem na crosta terrestre e, portanto, todos nós estamos expostos a eles. E existem também os raios cósmicos, que a maioria são filtrados na atmosfera, mas em sítios de alta altitude ou em voos comerciais existe uma maior absorção. As fontes artificiais, obviamente que são aquelas de TAC, da ressonância, no fundo, o que trabalha com a radioterapia e com a medicina nuclear. O que é isto de radiação ionizante? A radiação ionizante é a transferência de energia sob a forma de partículas ou de ondas eletromagnéticas com um comprimento de onda igual ou inferior a 100 nanómetros, com uma frequência igual ou superior e capaz de produzir íons direta ou indiretamente. Eles incluem quer a radiação eletromagnética, quer a radiação corpuscular, e a radioatividade, no fundo, é a capacidade que os nucleótidos têm de emitir espontaneamente estes dois tipos de radiação. Os danos biológicos que as células podem sofrer quando são expostas à radioatividade são devido quer à ação física, quer à ação química dessa mesma radiação a átomos e que formam essas mesmas células. Quais são os danos que podem ocorrer? Podem ocorrer ruptura às ligações moleculares do DNA, que nós designamos por efeito direto, ou então a formações de radicais livres que vão reagir quimicamente, a que nós designamos por efeitos indiretos. Quer num caso, quer no outro, provocam danos às células, aos tecidos, aos órgãos, assim como também pode alterar o funcionamento do nosso corpo. Da interação da radiação ionizante com a matéria pode acontecer vários efeitos. Os mais importantes são os efeitos determinísticos e os efeitos estocásticos. Os efeitos determinísticos é quando a radiação ionizante é capaz de matar a célula ou impedir que ela se reproduza, no entanto, não provoca danos nos tecidos. No entanto, quando o número de células que é afetado pela radiação é suficientemente grande, o funcionamento do tecido fica então comprometido. E aí isto designamos por efeito determinístico. O efeito estocástico são as alterações genéticas, rearranjos e também mutações celulares. No fundo, esquematicamente, são estes os efeitos que a radiação ionizante pode provocar na nossa saúde. De forma muito esquemática, temos então aqui os principais efeitos da radiação, ou seja, os determinísticos e os estocásticos, onde o importante de salientar é que os determinísticos, a gravidade do dano provocado na célula é dependente da dose que é absorvida, o mesmo não se passa relativamente aos efeitos estocásticos. Portanto, o que é que são isto então os efeitos determinísticos? Há uma dose limiar, abaixo da qual não provoca dano, o tempo de aparecimento do dano e do tecido vai depender das características do tecido, portanto, há uma sensibilidade à radiação que é variável, que é diretamente proporcional à atividade proliferativa e inversamente proporcional à maturidade celular. Daí que os tecidos mais afetados sejam os ovários, os testículos, a medula óssea, o tecido linfático e também o cristalino. Sendo por isso fácil de entender que os principais efeitos determinísticos são realmente estes a nível dos testículos, ovários e aquilo que eu acabei de dizer. Os efeitos estocásticos, os principais efeitos que ocorrem é o cancro e os efeitos hereditários. A nível de doenças profissionais resultantes da radiação ionizante, nós consideramos doenças profissionais todas aquelas que estão relacionadas com a exposição profissional à radiação ionizante, onde verificamos que a anemia é, sem dúvida, uma das principais doenças profissionais resultantes desta mesma exposição. A nível nacional, encontram-se legalmente estabelecidos os limites de dose para estes 4 grandes grupos, que nós não vamos aqui falar deles todos, vamos falar apenas dos trabalhadores expostos. E, este limiar de dose, no fundo, é o limite de dose que consiste, ou tem como finalidade, prevenir a ocorrência dos efeitos determinísticos e diminuir ou minimizar a probabilidade da ocorrência de efeitos estocásticos. No fundo, é o limite que nós consideramos de risco profissional aceitável. Então, aqui, os vários limites de dose. E o
trabalhador exposto, no fundo, é aquele que, obviamente, está sujeito a esta exposição de radiação ionizante, que existem vários grupos de trabalhadores, onde as principais atividades da exposição profissional são estas que aqui estão descritas e, graças a esta exposição, nós temos que classificar, nós médicos de trabalho, duas categorias importantes dos trabalhadores, categoria A e categoria B. E é importante nós definirmos estas duas categorias porque a nível de seguimento e de acompanhamento do trabalhador será diferente. A categoria A são aquelas que estão sujeitas a uma grande dose de radiação ao ano e, portanto, facilmente percebemos que a dosimetria individual tem que ser avaliada mensalmente. Os de categoria B são todos aqueles que não estão incluídos na categoria A e a dosimetria tem a periodicidade de 3 em 3 meses. De acordo com o Registro Central de Doses, entre 2008 e 2014 existiam 25 mil trabalhadores que estavam registados como trabalhadores monitorizados, sendo que os principais setores de atividade onde existe maior exposição a radiações ionizantes são estas. A avaliação ocupacional, tal como a doutora Anabela já disse, no fundo é a avaliação qualitativa e quantitativa da radiação ionizante num posto de trabalho, ou seja, nós como médicos de trabalho temos que monitorizar a radiação primária, secundária e a radiação de fuga. No fundo o que nós vamos tentar perceber é avaliar os protocolos que foram estipulados para minimizar esta exposição, assim como também para avaliar os equipamentos de proteção individual. O dosímetro não é um equipamento de proteção individual, ou seja, ele não vai impedir que haja ocorrência dos efeitos na saúde da radiação ionizante. O dosímetro é importante para nós porque nos permite estimar a dose de radiação ionizante que o trabalhador está exposto. Existem vários tipos de dosímetros, sendo que o obrigatório é o dosímetro de corpo e depois existem outros adicionais, nomeadamente o de extremidade, o do cristalino e, obviamente, obrigatório no das trabalhadoras grávidas. De uma forma muito simplista, há que terem atenção que, a nível de medicina do trabalho, como a doutora Anabela também disse, nós temos que formar os nossos trabalhadores, explicar que não é só colocar o dosímetro, é perceber que existem cinco atos que eles têm que ter com o seu dosímetro muito importante, para nós podermos monitorizar de uma forma correta essa dose de radiação ionizante, nomeadamente o facto de ser pessoal intransmissível, o facto de cada dosímetro é específico para a radiação que nós estamos a avaliar, o facto de utilizar sempre o dosímetro no próprio, em cada trabalho que faz tem um dosímetro para esse mesmo trabalho, deve ser posicionado no tronco e devemos ter também cuidado com o local onde ele é guardado. De uma forma muito rápida, não vou estar a ler tudo. A nível de vigilância de saúde existem 3 atores principais: a entidade empregadora, o médico do trabalho e o trabalhador. Todos eles têm direitos e deveres. No que diz respeito a nível da vigilância de saúde, é sem dúvida a entidade empregadora que tem que assegurar a vigilância e saúde do trabalhador e suportar toda a totalidade dos encargos que existem para a organização e funcionamento deste mesmo serviço. Eventualmente, obviamente que nós médicos temos a responsabilidade técnica de fazer a vigilância e saúde dos trabalhadores, é evidente que temos que saber fazer uma adequada vigilância e fazer os registros corretos nas fichas do trabalhador, nomeadamente no que diz respeito ao posto de trabalho e à função do trabalhador. O trabalhador também tem... Desculpem. O trabalhador também tem deveres, nomeadamente em comparecer. Muitas das vezes os trabalhadores acham que ir à medicina do trabalho não tem qualquer tipo de interesse, o que não é verdade, e nós temos que passar essa informação ao trabalhador e explicar o porquê de lá ir, o porquê de fazer de forma correta as medidas de prevenção, tentar explicar como é que ele tem que fazer a utilização dos seus instrumentos de proteção individual, enfim. Cabe-nos a nós, médicos de trabalho, obviamente, também mostrar a importância que tem a consulta de medicina do trabalho. Portanto, estes são os objetivos da nossa consulta de medicina do trabalho e o importante como médica do trabalho é que nós, quando estamos a fazer uma vigilância de saúde num trabalhador, temos de ter atenção a 3 pontos importantes.
antes de iniciar o trabalho, ou seja, nós temos que saber que exames é que temos que fazer àquele trabalhador para tentar perceber se ele está apto ou não a trabalhar naquele ambiente de radiação ionizante. Depois, fazer durante a atividade de radiação ionizante, em situações excepcionais, que são as situações em que há, por exemplo, fuga de radiação, e após a cessação deste mesmo trabalho. Ou seja, tal como acontece a nível dos químicos, também na radiação é importante que, mesmo que o trabalhador se reforme, continue a ser vigiado pelo médico do trabalho. Claro que a vigilância de saúde na medicina do trabalho é exatamente igual em qualquer outra consulta, com a anamnese, com a história clínica, com o exame objetivo e com os exames complementares de diagnóstico. Se nós nos lembrarmos que uma das doenças profissionais mais frequentes era a anemia, obviamente que temos que, como base, temos que saber se o doente tem ou não tem uma predisposição anémica também, para tentar perceber se tem ou não tem condição para exercer aquela função. E, portanto, o que nós vamos aqui fazer é a avaliação da aptidão para o trabalho, ou seja, considerar a doença em si e a situação concreta da saúde, avaliar em cada situação de saúde em concreto a dose, a exposição e o risco acrescido, avaliar as medidas de proteção para que sejam optimizadas e depois saber então quais são as patologias que, se o doente tiver nos tais exames antes de iniciar a atividade que está exposto à radiação ionizante, quais são as contraindicações definitivas ou temporárias, dependendo do posto de trabalho, que o trabalhador não pode de todo ter. São estas: tireoide, aqui. Todas estas. As situações excepcionais que estava a falar há bocado era então em relação à exposição que ocorre por uma radiação de fuga, ou muitas vezes planeada, especialmente autorizada pela entidade empregadora, e este exame que nós classificamos de exame ocasional tem como principal função avaliar as repercussões que teve a situação excepcional na saúde do trabalhador. Tal como eu já disse, após a ação da atividade da radiação ionizante, é importante nós continuarmos a fazer vigilância médica. Porquê? Por causa dos efeitos estocásticos que falei no início, ou seja, as alterações hereditárias, o cancro, as mutações genéticas que podem advir da exposição da radiação ionizante. Nós, na medicina do trabalho, temos muita legislação e estas são apenas alguns exemplos de tudo aquilo que eu disse está perfeitamente legislado. E, portanto, como conclusões, temos então que a anemia pode ser uma consequência direta, ou seja, um efeito determinístico da exposição a radiações ionizantes. O princípio ALARA é o princípio de segurança da radiação, com o objetivo de minimizar as doses a pacientes e trabalhadores que estão em contacto com este tipo de radiação, e é contraindicação para os profissionais que façam manipulação de radioisótopos, principalmente sob a forma de fontes não seladas. Obrigada.